E aí, pessoal? Tô aqui para falar do Maicon, para falar do capitão Maicon, para falar um pouco da história de Maicon com a camisa do Grêmio, porque fiquei incomodado sim, com a forma como foi colocado e como está sendo colocado nas costas de Maicon um problema de uma ação trabalhista que acabou sendo julgada procedente lá em São Paulo, contra o São Paulo, e em razão do Maicon foi divulgado apenas 2 pontos dessa ação. Nós vamos falar também sobre isso, mas eu quero falar do Maicon com a camisa do Grêmio e da sua história com a camisa tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para falar do capitão, o capitão que mudou a história, o capitão que conseguiu reverter algumas coisas. Eu anotei, tô com um teminha para falar para vocês do que representa esse jogador e por que às vezes as coisas precisam ser colocadas dentro do seu ponto. Não deixe de curtir o canal, não deixe naturalmente de seguir esse canal. Maicon começou no Fluminense, para quem não lembra, ainda jovem, em 2004. Foi campeão pela Taça Rio com o Madureira, ele foi emprestado para o Madureira, depois passou pelo futebol alemão, passou pelo Figueirense, passou pelo São Paulo. No São Paulo ele era meia, ele jogava como meia, era um jogador de boa qualidade, ele tem muita qualidade técnica, mas foi no Grêmio, a partir de 2015, que tudo mudou. Maicon passa a ser volante, ele que no início de carreira lá no Fluminense era volante e jogava inclusive com o Diego Souza. Quando o Maicon vem para o Grêmio, nós começamos a ver a mudança da história do próprio Grêmio. Sabe quando que ele chega? 2015. E aí quando a gente ouve essa história da ação trabalhista que ele teve contra o São Paulo, a gente precisa retomar também. Às vezes, e nós sabemos disso, e eu não quero entrar, a ação do Maicon está em segredo de justiça, mesmo que tenha se divulgado os pedidos do Maicon, ela ainda está em segredo de justiça. Se colocou em cima das costas do Maicon uma relação que não cabe para o Maicon. Não cabe, não merece. Eu prefiro que a gente veja depois com carinho o que vai acontecer com essa ação para que a gente tenha noção exata das coisas para avaliar a partir daí. Mas eu não posso esquecer que o Maicon saiu do São Paulo com dificuldade para receber, que o Maicon saiu do São Paulo pela porta de trás, que o Maicon saiu de São Paulo vaiado pelo torcedor. Eu não consigo esquecer isso. E eu não vou esquecer isso para falar desse assunto. Mas hoje eu quero falar do Maicon Grêmio, do Maicon da relação 2015. Vocês não lembram nada em 2015? 2015, o Grêmio estava fazendo 14 anos sem vencer nada. E Maicon chega e assume para ele, após a saída de Rodolfo, a condição de capitão do Grêmio. Maicon é o capitão. Maicon é que define, e a partir dali, com o seu jeito meio brabão de jogar, uma relação diferente do Grêmio com os seus adversários, uma relação diferente do Grêmio a partir daí. Vocês sabiam que o Maicon perdeu 2 finais com a camisa do Grêmio só, sendo uma para o Real Madrid. Maicon é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele tem mais de 200 jogos com a camisa tricolor. Mais de 200 jogos com a camisa do Grêmio. Maicon, desde que chegou, como eu disse, perdeu apenas para o Real Madrid uma das 2 finais que ele perdeu. A estatística do Maicon em Grenais são 5 vitórias, 9 empates e apenas uma derrota. E é a partir dessa relação dele como capitão, quem não lembra lá na final da Copa do Brasil, aquele passe genial, milimétrico do Maicon, que o Pedro Rocha driblou o zagueiro e abriu o placar ali, num Mineirão lotado. Maicon é essa figura. Maicon tem uma figura também como liderança, que a gente precisa salientar sempre, da relação dele com os jovens jogadores, com o Arthur. Quem não lembra que foi o Maicon que disse esse menino tem que jogar, para o próprio técnico Renato Portaluppi. E a partir dessa relação ele começa, de maneira muito importante, a se fazer valer como condição de liderança. Às vezes o futebol, e Maicon tem isso no Grêmio, ele consegue construir uma situação de mudança de rotina. E é através dessa figura que o Grêmio também se construiu como time vitorioso. A era vitoriosa do Grêmio passa obrigatoriamente pela condição do Maicon também, assim como passa por Luan, assim como passa por Jeromel. Maicon é um dos pilares dessa relação.
Portanto, não demonizem o capitão. Não criem em cima de fatos que nós não temos todo o acesso ainda, uma figura, um carimbo no capitão. Isso é assunto para quem gosta de diminuir os ídolos do Grêmio. Já fizeram com o Luan, não deixem fazer com o Michael. Não criem na figura de Michael algum problema nesse sentido. Michael é o nosso capitão, Michael é a figura do grande jogador que chegou no Grêmio e também refez a sua história. Eu perguntei para algumas pessoas o que ele é para Porto Alegre, o que ele é para o Grêmio. Michael quer se aposentar no Grêmio e Michael quer viver em Porto Alegre. Isso explica tudo. Michael também se refez dentro da casa tricolor, dentro da arena. Michael também virou o jogador que todos esperavam lá no início de carreira no Fluminense, jogando aqui em Porto Alegre no Grêmio. Então, respeitem o capitão, tratem o capitão como ele merece. Michael, eu tenho certeza que o torcedor sabe e entende o teu valor. Então, abra as portas para isso e não deixe que uma ou outra situação envolvendo problemas que te criaram também e que tu só rebateu, que isso faça valer alguma situação que não merece. Porque aqui tu tem o respeito de todos os gremistas. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.